Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento do dia 14 de dezembro de 2011. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. O mercado deu uma melhorada, né? A gente pode ver aqui pelo índice à vista que ele chegou a testar o suporte de 56.840 e já reverteu bem, ganhando inclusive os 57.090. Ele está ali, ganha, perde, está ali na linha d'água. Agora o importante é que ele recuperou a média das bandas de Bollinger. O estocástico não ficou sobrevendido, mas já está bem realizado, digamos assim, né? Então já está na casa de 28%. Quando ele deu esse batidão aqui em final de novembro, ele chegou aqui a 11%. Então ele pode ainda, mais 2 dias, ele pode ficar sobrevendido. Não é necessário, não é obrigado a ficar sobrevendido, mas certamente é desejável que ele fique sobrevendido. De qualquer maneira, deixando uma sombra superior grande como essa daqui, e quanto mais próximo dos 57.100 ele chegar, melhor, porque em torno de 57.100 significa que ele recuperou 50% de toda a queda do dia. Isso aí mostra força dos compradores. Apesar do mercado estar negativo, apesar da maioria dos papéis importantes no índice Bovespa estarem negativos, a recuperação foi bastante interessante. Se a gente olhar aqui o S&P 500, o ponto mais interessante que eu acho é ele já ter chegado na retração de 50% de Fibonacci, está aqui nos 25%, não está sobrevivendo também, mas o que acontece é que nesses próximos dias, 2 dias, quinta, sexta-feira, o mercado ainda vai ter uma certa volatilidade e com isso certamente o estocástico lento vai ficar sobrevendido. A questão fundamental é que ele já chegou numa retração ótima, tanto o índice Bovespa como o índice futuro, e agora ele, enfim, é uma questão de tempo, alguns dias para ele reverter numa alta. Então, enfim, já chegou, o S&P já chegou no objetivo ótimo de 1.213. Pode chegar um pouco mais abaixo, enfim, agora é uma questão da inércia da baixa e perdendo força para chegar a uma reversão. Acredito eu que isso acontece na semana que vem. Então ele precisa mais de uns 2 dias para desacelerar, reverter e confirmar a reversão da tendência. Um papel que recuperou bastante bem é a Vale do Rio Doce. A Vale abriu com gap, fechou esse gap, foi lá embaixo, praticamente testou a banda inferior. Aqui acentuou a divergência de topos, deixou uma sombra inferior grande, e agora daqui para o final é ver se a Vale consegue, não digo positivar, mas fechar com o candle mais neutro possível, ou seja, em vez desse candle negativo aqui, ele reverte para um doji, por exemplo, ou seja, fecha no mesmo nível que abriu e continua estando no campo negativo, ou eventualmente até reverte numa alta, e aí ele fecha com o martelo, que é uma figura de reversão altista pelo gráfico japonês. O estocástico está sobrevendido nos 16%, ou seja, muito mais próximo de uma alta, de uma reversão altista consistente do que, por exemplo, Petrobras, que está na mínima do dia, ou praticamente na mínima do dia, e não tem sombra nenhuma inferior, e perdeu a média das bandas de Bollinger e caminha para casa dos 22. Então a expectativa para hoje era chegar no máximo até 22 e pouco, e ele fez de mínimo aqui nos 22,04. Então praticamente chegou no objetivo também. O estocástico não está sobrevendido, mas está vendido em 21,5. Aqui também é questão de mais 2 dias, passa vencimento de opção, onde o mercado fica mais errático,
briga de comprar de vendidos entre amanhã e depois. Com isso, com essa volatilidade, a Petrobras tende a ficar já no sobrevendido, que é bom isso aí. Tá certo? E aí eu espero uma figura de reversão para na semana que vem já começar uma reversão mais positiva. Vamos entrar nos nossos papéis. Saulo já veio aqui com o pomo, mas aí eu digo para você disse que ficou horrível. Tinha tudo para ficar bonito, ficou horrível. Eu acho que ela ficou maravilhosa, Saulo. Ficou maravilhosa. Tudo depende de que lado da bancada você tá. Se você entrou perdendo 7 e 10, maravilha, você deve estar rindo de orelha a orelha. Se você está comprado no papel, eu digo para você o seguinte, não é mais para ficar comprado. O stop dele foi quando perdeu o 7,30 aqui em cima. Tá certo? Ontem chamamos de uma saída para o papel às 7,30. Então, o stop é para ser respeitado. Tá certo? O stop existem dogmas nesse mercado. Um dos dogmas, ou seja, as leis invioláveis, ou pelo menos que deveriam ser, é respeitar o stop. Pois o stop você não tira mais. Não vai fazer que nem um antigo cliente meu que dizia que eu dizia para ele, põe o stop em tal nível. Ele armava o stop no nível tal. Quando eu estava chegando perto do stop dele, ele tirava o stop. Aí no dia seguinte ele ligava, poxa, tal papel e tal, pô, tô comprando papel, o papel caiu mais. E aí eu falei para ele, pô, mas você não botou stop? Eu falei, pus, mas já acabei tirando. Eu falei, mas por que você tirou o stop? Ah, porque eu ia ser estopado, aí eu não queria ser estopado, eu tirei o stop. E foi assim durante uma semana, enfim, o sujeito perdeu 30% do papel. Tá certo? Então o stop é aquele que você põe e você só mexe no stop para puxar ele para cima, a teu favor, no caso se você está comprado. Você só mexe a teu favor para ganhar dinheiro e não contra você. Tá certo? Então Marco Polo não é mais para estar comprado nesse papel. Era para ter saído da 7,30. Quer ver uma coisa? 7,30. Que foi o stop de ontem. Para agora, nesse exato momento que ele está em 6,94, ou seja, uma perda de praticamente 5% em 2 dias. Ou seja, não é mais para estar nesse papel. Tá certo? Então ele sinalizou uma melhora, frustrou essa melhora e veio para baixo. Enfim, infelizmente, não vingou. E nesse caso, enfim, por isso que eu digo, da mesma forma que o cão é o melhor amigo do homem, o stop é o melhor amigo do trader, do investidor, enfim, a forma como você queira chamar. Quem atua em bolsa. Tá certo? Então você não mexe no stop contra você. Você só mexe no stop a seu favor, ou seja, para melhorar, para botar mais dinheiro, para apertar o stop. Você está comprado, stop para cima. Você está vendido, stop para baixo. Só isso. Tá certo? Infelizmente, eu não estou dizendo que é o seu caso. Eu não sei se você está comprado ou vendido, muito pelo contrário. Mas as pessoas acabam aprendendo pela dor. Tá certo? É muito chato isso porque elas podem aprender pelo amor ou pela dor. Elas preferem aprender pela dor. Enfim, vamos em frente. Então, voltando aqui rapidamente para a Vale do Rio Doce. Vale confirmando essa reversão. Confirmando essa reversão significa que ela faz uma figura de reversão. Rompendo no primeiro momento, rompendo 38,55, rompendo 38,55, seria um ponto de compra. Isso se fechar com uma figura de reversão.
Por enquanto, Vale não tem figura de reversão. Não tem um candle de reversão. Para ter um candle de reversão, o ideal é que ele viesse a fechar hoje acima... acima não, que ele viesse a fechar hoje em 38,55 ou melhor. Não sei se isso vai acontecer. Está 38,33, muito próximo. Lá fora voltou a melhorar. Nasdaq e S&P voltando a melhorar. Então, nos 15 minutos, ambos estão com um pivôzinho de alta. Tem chance. Tá certo? Então, ficar de olho na Vale. Qualquer coisa em 38,55 ou melhor, maravilha. Mostra força do papel numa reversão. E aí, sim, ponto de compra. Por quê? Porque vai se formar, vai ser formado o martelo junto com a divergência de fundos. Abriu rompendo a máxima do dia, amanhã entra comprando. Mas para isso ele tem que fechar 38,55 ou melhor. Tá certo? Já vai anotando os papéis, por favor. Eu quero mostrar alguns papéis aqui para vocês. Vamos começar aqui com City 3. Opa. City 3. Cirela. Ainda ponto negativo estar vendido, estocástico. Mas olha aqui, ele fez uma figura que é um martelo invertido, só que pode ser um martelo invertido, pode ser uma estrela cadente. Na verdade, não é considerado nenhum nem outro, porque estrela cadente tem que estar num topo, martelo invertido tem que estar num fundo, e ele está no meio de lugar nenhum. Tá certo? Ele está dentro de uma área de deriva que a grosso modo está entre 15,07, 15,05 e 15,70 mais ou menos. Tá certo? Mas a questão é que o estocástico já cedeu bastante, está tentando formar aqui uma figura de reversão, né, acima da média das bandas de Bollinger, está tentando fazer aqui um padrão de envolvimento, conhecido também nas rodas boêmias como engolfamento. E temos aqui uma flâmula, que é a figura de reversão altista pela teoria de Dow. Testou a retração de 38,2 e nesse caso aqui, se eu for medir isso aqui, eu jogar a expansão de Fibonacci, eu já mostrei para vocês já algumas vezes que ele vai dar, enfim, tende a chegar praticamente no mesmo objetivo. Mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Aqui, cravado. Então eu posso medir a flâmula e medir a reversão. Se ele testa a retração de 38,2, eu pego 38,2, jogo na cabeça do pivô, que ele vai me dar o mesmo objetivo. Tá certo? Então é uma figura de reversão, desculpa, é uma figura de continuação de tendência. Eu já vou deixar armado aqui assim e digo que tem um ponto de compra conservador, ou seja, sai desses últimos 4 dias de deriva aqui, rompendo essa máxima de ontem nos 15,90. Então 15,90 é uma compra com o primeiro objetivo na cabeça do pivô aqui nos 16,34, e aí depois uma compra consistente levando o papel lá para os 18,20. Tá certo? Outro papelzinho aqui. Esse papel acabou
lei de Murphy, né? Estávamos no almoço e ele estourou o topo anterior e deu ponto de compra, enfim. E nós perdemos a indicação. De qualquer maneira, pela expansão também aqui, da mesma forma, dessa bandeirinha aqui, que é a prima irmã da flâmula, tem um objetivo nos 20,95. Então, o primeiro ponto de compra agora, já rompendo a média das bandas de Bollinger, testou a banda inferior, testou a média das bandas, realizou, buscou, ou seja, 19,70 rompendo, vai buscar a banda, primeiro a banda superior, e aí, como é de praxe dentro da estratégia das bandas de Bollinger, ele deve vir rasgando essa média, essa banda superior, com um objetivo mais concreto em 20,95. Tá certo? Um outro papelzinho aqui que a gente até deixou meio de lado durante um tempo. Ele testando aqui um canal de deriva. 17,70 era um suporte forte que virou resistência. Ele já está sobrevendido. Enfim, ele tinha deixado uma sombra inferior, abriu com gap, foi lá em cima. E agora no finalzinho ele até realizou um pouquinho, não estava tão... Ele estava, quando eu busquei esse papel, ele estava acima de 17,80. Fechando acima de 17,80, ele volta para dentro do canal. E aí, com ponto de compra conservador 18,16, com o primeiro objetivo na média das bandas de bola, que é uma resistência também de Dow, 18,60, depois 19,55. Então é um papelzinho para a gente ficar de olho no próximo pregão. Mais um papelzinho aqui. BR KM5. KM5 testando ainda, né, nem tudo está perdido, testando ainda a retração de 61,8. E aqui no caso ele faz um pequeno fundo duplo, já está sobrevendido. Quando eu vejo o estocástico sobrevendido, eu fico animado, porque ele já cumpriu uma meta de realização. E aí eu sempre gosto de juntar alguns fatos. Primeiro, é esse daqui, enfim, está sobrevendido. Segundo, testou a banda inferior, média das bandas, voltou a realizar, pivô armado. Ponto de compra aqui, conservador, rompendo a média das bandas, 13,80. Objetivo maior, 14,90. Apesar da banda superior estar na casa de 14,56, aqui também, né, como nós vimos aqui, ele simplesmente não chega na banda, ele chega e sai arrastando a banda para cima. E é isso que a gente deve ver aqui também, arrastando a banda para cima. Então também é um papelzinho bastante interessante para a gente ficar de olho. PDG. PDG tá mais ou menos. Deixa eu só ver aqui como é que tá o futuro. Futuro nos 15 minutos armando um pivô. Banda inferior, já veio até na banda superior. Reverteu, veio para cima, fechando nessa hora hoje, né? Fechando hoje dessa forma. Amanhã vai dar, né, já arma um pivô aqui. Rara mid alta. Amanhã já deve dar um pontinho de compra. Tudo indica que sim. E aí tem que ver só o nível de... a máxima que ela vai fazer hoje. Eventualmente a compra vai ser só rompendo aqui em cima 59.200 qualquer coisa. Tá certo? Mas o futuro tá bem interessante. Ponto contra, estocástico vendido. Nos 60 minutos ele está tentando romper a média das bandas. Estocástico comprado. Bem legal isso aqui.
Ou seja, bate lá embaixo, bate em cima, bate embaixo. Vai mais 1 ou 2 dias, ele vai buscar lá em cima pelo menos 58.300 pontos, 58.200 e poucos pontos. Tá certo? Então ele tem que romper essa forte barreira aqui. Eventualmente, como aqui, vai, abre com gap, pula. Em vez de tentar romper, ele pula. Como aqui, em vez de tentar romper para baixo, ele pula. Em vez de tentar romper para cima, ele pula. E aqui nada impede dele pular. É uma maneira mais fácil de, em vez de confrontar, você simplesmente pula por cima dela. Gráfico de 60 minutos, já o G12 para fevereiro do ano que vem. Estamos ainda comprados em na Telefônica Brasil. Jean, como é que estamos aí? Vive T4. 0,65 positivo. Jean, você quer me derrubar, Jean? Jean, a gente era para ter estourado nos 49 já. O corte foi no 49 já. O Jean vai põe 49,30. Só para me ferrar. Esse Jean não é fácil. Objetivo já 49 e 49,50. Tá 49,38. Então tá indo. Tá chegando lá. Ou seja, deu um ponto de compra aqui hoje nos 49. Ficou caranguejando aqui o dia inteiro. E agora devagarinho no leilão vai bater 49,50. 49,50? Vai bater 49,50, já está 49,40, 39 já chegou. Então vai chegar no primeiro objetivo, que é a banda superior de Bollinger. Rompendo 49,80, 49,50, vem para R$50, cabeça não, topo anterior. Estocagem comprado, tudo indica que ele vai subir mais 10 centavinhos daqui para frente. Próximo papel que a gente está comprado, qual é, Jean? CSMG3. Copasa para day trade a gente zerou com um lucrinho pequeno. Quanto? 1,79? Tem certeza? Eu acho que não foi isso não. Oi? 0,80. Ah, bom, 0,85. Por isso que o Jean fala para mim, não, no mês estamos com 4% de alta. Daqui a pouco ele fala, não, estamos com 0,5% negativo. Daqui a pouco não, estamos com 7% de alta. Jean, tu quer me derrubar, hein, Jean? Mas enfim, então estamos comprados ainda em posição, day trade já pulamos fora. Posição comprados, que ele tem um objetivo maior. Tá certo? Nesse caso aqui, ele veio, fez a figura de reversão, rompeu agora a média das bandas de Bollinger ontem e hoje deu ponto de compra no topo anterior. Poderia ter sido antes, na abertura aqui, mas a gente tem que sempre ser mais conservador. E por isso às vezes a gente paga o preço por ser conservador. Então estamos posicionados. É o único papel, né, já que a gente está posicionado? Ah não, tem o Telefone Brasil que vamos zerar hoje. Não é isso? Já fica de olho, começar a realizar, você pula fora do papel. Não, culpado, o telefônico lá. Vou entrar aqui em alguns papéis de venda. Alpa 4. Faltou aqui o Sula do Pereira. Bom, mas já que eu estou aqui, vamos começar. Aqui formando um Harami de queda. Nesse caso aqui eu jogo o estudo de Fibonacci para saber que ele tem, né, alguns objetivos, e amanhã
Já anota aí já, amanhã perdendo já esses a mínima de 11,55 é venda para o papel, confirma o Harami de queda. Primeiro objetivo 11,36, segundo objetivo 11,20, objetivo maior 11,10. Entre a retração de 61,8 e a retração de 50%. Pereira, não esqueci, eu só pulei ele para saber se você estava aí. Então aqui banda inferior. Aqui ele nem retraiu, uma das poucas vezes que ele vai direto. Banda inferior, banda superior. Quando ele baixa no diário, né, banda de Bollinger calibrado em 20. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, 20 com média, com desvio padrão de 2. Nesse caso aqui, a gente considera que o papel subiu demais. Inclusive está sobrecomprado lá praticamente em 92. E já querendo abrir uma venda. Então esse papelzinho tem tudo para realizar amanhã. Vamos ver se confirma, mas tem tudo para realizar amanhã. Voltando agora no Sula 11. Sula 11 também, padrão. Epa. Esquece, não tem padrão nenhum. Sula 11 deu uma compra aqui. O Jean comeu mosca. Não viu esse papel. Engraçado, eu não vi esse papel. Não tá na minha lista aqui. Esquisito. Enfim. Ranger, eu já digo pra você o seguinte. Não precisa nem olhar Ambev. Vou dizer pra você o seguinte. Ambev é uma rocha. Não é uma pedra. Mercado em crise. Nego, branco, amarelo, azul, bebe. Bebe porque tá triste, bebe porque tá feliz, bebe porque casou, bebe porque divorciou, bebe porque nasceu, bebe porque morreu, ou seja, tudo é motivo para beber. E o papel só sobe. Tá certo? Então não preciso nem olhar gráfico para dizer que o papel tá bem, manda lembranças. Tá certo? Rapidinho aqui. Tá certo? Tá tranquilo. Aqui uma rocha. Tem realmente um suporte mais forte aqui no 64, mas enquanto isso, óbvio, tem que trabalhar com stop aqui. Já está lá nos 95, bem sobrecomprado e precisa realizar um pouquinho. Foguete, rally de alta e ele deve realizar em algum momento, tá certo? Não tem muito o que acrescentar, a não ser quem está dentro fica, quem está fora fica fora também. Agora deixa eu voltar aqui pro Sula 11, que aí Sula 11 a gente tem que falar um pouquinho mais. Sula 11, pivô armado, padrão de envolvimento, confirmou o padrão de envolvimento, subiu, rompendo a média das bandas. Primeira compra então, quando rompeu aqui a máxima de hoje, já abriu com gap. E aqui, enfim, parece que vai ser um gap de fuga. Ele vai subir, enfim, vai subir mais. Ele tem um objetivo na cabeça do pivô nos 14 e 20 e poucos, 14 e 27. Ponto de compra para o papel agora, rompendo a máxima de hoje, amanhã, acima de 13,80. Então é compra, objetivo 14 e 27, 14 e 30. E stop se perder a média das bandas de Bollinger, que está nesse momento a 13,56. Estocástico, você vê que ele não ficou sobrevendido, mas já está começando a reverter numa compra. Maravilhoso. Pivôzão bonito. Tudo indica que esse papel vai subir amanhã. Falta só combinar com a regra de mercado para a galera entrar comprando também. O papel realmente está bem legal, bem tranquilo. Então, se você está comprado, parabéns.
Se não está comprado amanhã, ainda tem uma oportunidade de entrar. Papelzinho aqui, even. Batidão, já está sobrevendido. O ideal é que ele fechasse aqui com o moroboso, deixou uma sombra superior maior do que a desejada e agora deixando uma sombra inferior. Aqui a gente tem que jogar a retração de 76.4. Talvez ele chegue aqui antes de reverter, fazendo uma figura de reversão. Por exemplo, um martelo. Martelo é um dos mais comuns, uma das figuras mais comuns de reversão. Então, ainda não existe ponto de compra para o papel. Ele tem que fazer uma figura de reversão e essa figura de reversão tem que confirmar. O S&P Nasdaq realizou um pouco mais e aí com isso nossa Vale veio para baixo. 38,25, 38,26. O ideal é que ela chegou até a bater, né, nos 38,55 e realizou um pouquinho. Um papel que eu gosto de olhar quando eu vejo even é EZTEC. Eu não sei porquê, mas eu sempre acho que tem uma correlação entre os dois. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um cai, o outro cai. Só que a EZTEC está bem mais tranquila. Testou na mínima. Não chegou na retração de 50% de Fibonacci. Mas chegou muito próximo de testar a média das bandas de Bollinger. E agora fechando. Se fechar desse jeito, fecha com um martelo. Aqui, como eu já disse, martelo tem que fechar em fundo e topo, mas o principal desse martelo é a sombra inferior. O principal dessa figura é a sombra inferior, que mostra que os compradores estão assumindo o controle do papel, e quanto mais para cima ele for, melhor. Se puder positivar, ótimo. Se puder fechar aqui no fechamento de ontem, melhor ainda. Ou seja, se conseguir fechar nos 15,50, espetacular, está 15,42. 15,50 fechando, ele forma uma figura de contra-ataque. E aí pode ser no meio do caminho. Espetacular, figura de reversão. E aí amanhã seria um ponto de compra. E deve abrir inclusive com gap. Se fechar nos 15,50, amanhã já deve abrir com gap. Então é um papelzinho também interessante para a gente estar olhando. Tem um papelzinho aqui, FESA, que é a Ferbasa, né? FESA 4. Olha só um negócio interessante. Veio vindo primeiro, derivando. Aí veio, né, só para recordar aqui, estratégia de banda de Bollinger. Cada vez que ele faz, deixa eu puxar aqui uma figura qualquer, uma linha qualquer. Olha só. Ele veio, alfinetou, voltou a subir. Epa. Fez uma mínima abaixo desse candle aqui, não nesse candle, mas fez uma mínima abaixo desse candle aqui, venda. Ele foi, voltou, no dia seguinte abriu, veio para baixo. Perdeu aqui, venda, vendeu. Ou seja, dentro de uma tendênciazinha de baixa, toda vez que ele vai testando a banda inferior de Bollinger, cada vez que ele fecha numa mínima abaixo da mínima anterior, ele rompe a mínima, é uma venda. Então, rompeu a mínima, fechou aqui, beleza. Ele abriu um pouquinho para cima, tentou reverter, perdeu 8,59, é venda. Aí fez a mínima, né, voltou a subir. No dia seguinte, quando ele perdeu 8,33, venda. Que aí você vai controlando
vai controlando o estocástico, tá certo? No caso aqui já sobrevendido, então vai chegar uma hora que você não vai ficar muito abusando dessa estratégiazinha não. Por quê? Porque ele já vai ficar sobrevendido e aí você começa a ter que ter medo. Ou seja, cautela, canja de galinha e beijinho de vovó nunca fizeram mal a ninguém. Então já está sobrevendido e mais. Quando você começa a ver o estocástico abrindo compra aqui, ele é um oscilador. O oscilador tenta se antecipar ao movimento gráfico. Enquanto o mercado ainda estava indeciso aqui, ele já vinha subindo. E aí acabou subindo, enfim, andou de lado e tal. Mas o fato é que ele parou de cair. Então isso não significa que daqui a pouco, né? Vai chegar uma hora, venda aqui, vai chegar uma hora que você vai... Depois de uma queda enorme que eu digo, é sair de 9, por exemplo, ele chegou aqui a 7,70 arredondando, então ele vem de 9 para 7,70, significa que o papel caiu 14%. Você ainda vai vender um papel que caiu 14%? Não, não vai. Tá certo? Nessas horas tem que ter um pouquinho de bom senso e dizer, pô, esse papel chega uma hora que para, né? E aí ficou meio volátil, parará. Agora, e olha só, eu estou falando tudo isso aproveitando essa queda aqui para recordar a estratégia, mas agora para falar do que está acontecendo aqui. Aqui ele vinha aberta as bandas, veio rasgando para baixo, só que nesse caso aqui mudou o parâmetro. Apesar de ele estar querendo abrir mais para baixo, o estocástico já está comprado. Nesse caso aqui o estocástico estava lá em cima nos 51, 52, 53. Aqui não, ele já está querendo reverter numa alta. Fez uma pequena já divergência de fundos, esse com esse, ou enfim, esse com esse. Tá vendo que ele bateu aqui e aqui ele subiu. Ou seja, o oscilador começa a trabalhar. Sobrevendido, abrindo compra, estocástico para cima, deixou uma sombra superior, alfinetou e agora aqui, diferente daqui, banda lateral, horizontal, é suporte, não é para vender. Aqui, ao contrário, é para comprar. Nesse caso aqui, que ela vem para baixo, as bandas abertas, você é obrigação vender. A estratégia aqui é vender, ele pede uma venda. Aqui, de forma nenhuma. Bandas laterais, está fechando. Aqui não é para vender. Alfinetou lá embaixo. Inclusive, se a gente olhar aqui no gráfico de 60 minutos... Nossa, ele foi lá embaixo e voltou e ficou de lado. Ou seja, quando um ativo qualquer rompe de uma forma lateral as bandas, né, laterais, ele vem com tudo de cima para baixo, você não precisa entrar, você não vai entrar comprando 3 vezes o que você comprou normalmente. Você vai entrar comprando a metade. Eu gosto de entrar comprando 5 mil reais. Eu gosto de entrar comprando 100 mil reais. O valor não interessa. Eu gosto de entrar comprando X. A estratégia aqui, o meu portfólio, eu tenho X para entrar comprando. Entra na metade, compra 25%. Só para dar aquela explodida para cima. Então, toda vez que você vê bandas laterais e o mercado tanto para baixo como para cima, se ele abrir para cima, entra vendendo. Espera, vai. Na hora que ele parar de subir, começar a cair, você entra vendendo. Enfia no comprador. Ele veio para baixo, parou de cair, começou a subir, você toma do vendedor. Porque você e a torcida do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro, do Corinthians, enfim, a galera inteira que conhece um pouquinho de Bollinger vai entrar comprando e você não vai ficar rateando centavo. Por causa de 1, 2 centavos vai perder uma bolada. Então esse é um papelzinho também interessante. É para ficar de olho. Um papelzinho aqui que a gente quer pra gente ficar. Fertilizante Hering, a gente pode vender, Jean?
Já? Tô procurando aqui. Olha. Então vamos lá. FHER3. Aqui. Enforcadaço. Aqui sim, enforcado. Lá no topo, ah, mas o candle tá positivo, não interessa. É desejável que ele esteja... Fala, já. O telefone que é o Brasil chegou no objetivo. Ah... Passou, né? Tá lá. Tá aí, senhoras e senhores. Quem sabe faz ao vivo. Chegou no objetivo. Então de agora estamos posicionados só no papel, né, Jean? Então rapidamente voltando para terminar de falar de FHR3. Olha só a volatilidade desse papel. Ele foi, abriu aqui em cima com gap, foi lá embaixo. Ô, Jean, aqui não tinha um ponto de venda não nesse papel? Ah, hoje pelo menos Não. Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui. Deixa eu remover tudo. E olha aqui. Abriu, tá lá, tá bem fora da banda de Bollinger. Sobrecomprado lá no 98. Tá certo? A gente vai abrir um buraco aqui para ele chegar nos 120? Não, vai chegar uma hora que ele vai realizar. E olha só, esse papel já vem de uma alta forte. Esse papel é um papel muito interessante. Tá certo? Então esperar realizar, isso é um papel para ter em carteira, não sei se paga dividendo ou não, mas graficamente é um papel bem interessante. Então aqui, por exemplo, é enforcado, a gente vai estar buscando uma venda amanhã ou depois. Nos próximos dias estamos buscando uma venda para esse papel. E vai cair um toró danado agora aqui. VAGR3. Bom, isso é papel ladeira abaixo, né? Isso aí me lembra aquela musiquinha, né? Conhece a musiquinha? Já está bem sobrevendido, caindo com volume expressivo, ou seja, caindo com aumento de volume. Essa aqui é a antiga Ecodiesel, né? Ou seja, não é para comprar esse papel. Esse é o papel pedra. Não é um papel rocha. Aqui papel pedra. Papel que sai lá de, pelo menos no primeiro momento, né, 1,40, 1,50 para no semanal tá aqui nos 41 centavos, pô. É verdade que ele está fazendo aqui um Moroboso, depois de uma queda forte. Moroboso, depois de um movimento de queda, sinaliza no semanal aqui, lembrando, estamos falando do semanal, não do diário. Sinaliza a possível formação de uma figura de reversão no caso de alta. Então, por enquanto, no diário não é para comprar o papel, caiu com força,
É um papelzinho, né? Opção sem vencimento. Opção sem vencimento. Então eu espero que ninguém esteja comprado nesse papel. JET 3 que nós falamos mais cedo hoje. Ele tá no 50%, mas chegou na retração de 61,8, respeitando a média das bandas de Bollinger, e agora fechando aqui com uma cruz de Harami. Cruz de Harami por quê? Porque é um doji, que é uma cruz, com o candle anterior seria um Harami, cruz de Harami. E estão socando Petro, estão socando Vale no finalzinho, sem dó nem piedade. Petrobras tá aqui praticamente na mínima do dia. Na mínima, agora acabou de fazer mínima, 21,96. Bateu na retração de 61,8 de Fibonacci. E o estocástico não está vendido, é brincadeira. 20,99 não está vendido ainda, brincadeira. Na mínima do dia, estocástico lá nos 21 e não está sobrevendido. Aqui já é briga de comprado e vendido, né? Vencimento de índice já acabou. Enfim, falta 5 minutos para acabar o pregão. Quem tinha que rolar, rolou. Quem não rolou, não rola mais. Enfim, já era. O vencimento do índice já termina agora. Vale Rio Doce. Agora o foco é no vencimento de opção, que é segunda-feira. Tá aqui, acabou que veio para baixo. Isso não é considerado um martelo de reversão altista. Por que não é considerado um martelo de reversão altista? Falando nisso, Jean, tu não deu o prêmio dos caras até hoje, hein, Jean? Tu é um tratante, hein? Brincadeira. Me dá o nome aí dos caras que eu vou comprar amanhã, eu vou mandar pra eles. Por que isso aqui não é um martelo? Alguém sabe me dizer? Não? Ninguém? Isso aqui não é considerado. Não, tem sombra superior? Sim, mas o que você me diz sobre a sombra superior? Bom, se juntar as três, aí Mukudai maior que 10%. Por isso que não é considerado um martelo. Tem sombra maior do que 10% do corpo. Se juntar a resposta dos três, a gente consegue fazer uma, né? Então tá aqui, 10% do tamanho do corpo. Faltou só complementar. Vamos pegar aqui o índice. Socaram tudo, né? Foi lá embaixo. Aqui é o filho da tua banda inferior, voltando com tudo. Ou seja, o mercado agora está numa pequena inércia de baixo. Ou seja, você pega um trem, não necessariamente um trem mineiro só. Pega um trem a 200 por hora, manda ele parar. Ele vai parar daqui a 2, 3, 5 quilômetros. Ele não para de repente. Aqui mais ou menos a mesma coisa. Você pega o índice Bovespa.
né, um batidão forte, manda ele parar, ele não consegue simplesmente parar. Então ele vai passar alguns dias, né, isso que eu venho falando desde hoje de manhã, vai passar aqui alguns dias tentando parar de cair, para depois começar a pegar força para subir. Vai acontecer isso com a Petro, vai acontecer isso com a Vale, vai acontecer isso, né? Olha, principalmente Vale aqui, batidão, batidão. E vai acontecer isso com a S&P também. Está na mínima do dia. Perdeu a retração de 50%. Tá lindo. E esse também não fica sobrevendido. Ele está lá nos 23. É brincadeira. O que significa isso? Isso significa que o índice à vista, o índice futuro agora acabou de fazer nova mínima. Alfinetou aqui, acabou de fazer nova mínima. E isso significa que começa a abrir a possibilidade do S&P vir buscar a retração de 61,8 em 1.200 pontos. Se a gente olhar o gráfico semanal, se a gente olhar um gráfico semanal, um gráfico mensal, desculpa. Se a gente olhar um gráfico mensal aqui, ativo, data, vai. Deixa eu pegar aqui o Dow. Aqui ele me disse que não tem histórico. Deixa eu pegar aqui o Dow. Olha só, essa batida aqui, isso aqui é 2008. Eu gosto muito de olhar de vez em quando esse gráfico. A S&P e Nasdaq tem um gráfico muito parecidos. Olha onde é que está o mercado. Olha onde é que está o Dow Jones mensal. Quer ver uma coisa? Ibov mensal. O nosso mercado já chegou numa retração de 50%, até passou, chegou muito próximo de 61,8%. Isso foi esse ano agora, foi agosto, setembro desse ano. Outubro, agosto, setembro, outubro aqui. As duas batidas aqui foi agosto e outubro. Esse aqui é o nosso mercado. O nosso mercado só não sobe porque tem o tal de Dow Jones que enquanto a gente despencou, ele ficou lá em cima e agora fica naquele chove não molha, cai, não cai, e cada vez que lá cai um pouquinho, aqui cai muito. Porque o nosso mercado é considerado alavancado para eles, pelos padrões deles. Então, olha só, temos aqui uma resistência forte de 59.900 que a gente quase rompeu, né, uma ou duas semanas atrás. Tinha tudo para romper, por isso que essa 59.900, 60 mil pontos é um divisor de águas no nosso mercado no índice Bovespa. É exatamente por causa disso aqui. E olha só que eu estou com um gráfico limpo, não sei se vocês perceberam, gráfico mensal, média de 8 períodos. Vocês viram que bacana essa estratégia de 8 períodos? Vocês perceberam que não tem banda de Bollinger aqui? Só
8 períodos, só a média de 8 períodos. Ele tentou romper esse mês, alfinetou aqui, tentou romper esse mês, não conseguiu. Só que onde a vida há esperança, estocástico comprado e o mercado ainda derivando, ou seja, sinaliza numa melhora. Agora, se não for esse mês, só no ano que vem. Ele tentou romper hoje no início do mês, né, 59.900 pontos, não conseguiu, está na mínima inclusive. Ou seja, será que ele tem que voltar aqui para casa, né, dos 55 mil pontos para depois reverter uma alta? Não sei. O estocástico aqui está dizendo que não precisa. O estocástico aqui está comprado em praticamente 43%. Mostra que tem força para subir. Só que ele está deixando sombras superiores. Sombras superiores mostra fraqueza. Vendedor no final assume o controle. Que é isso que está acontecendo. Está aqui a nossa tentativa, né, de romper os 59.900 pontos. Não conseguiu. Pivô armado. E aí que está o X da questão. Fica logo sobrevendido. Fazer que nem um cliente falou para mim. Pô, faz uma análise agora de alta para ver se a gente ganha na alta do mercado. Eu vou fazer uma análise de alta agora para o mercado começar a subir. Ele tem reais possibilidades para os próximos dias começar uma reversão altista. O que ele não pode é passar muito tempo abaixo da média das bandas de Bollinger. Ele foi lá embaixo, melhorou, agora no final bateu tudo outra vez. Ele não pode ficar muito tempo abaixo da média vermelha, porque isso chama vendedor. Suporte rompido vira resistência. Resistência e ponto de venda. E nego vai só com o bambu. Tá certo? Então o mercado fechando não tão feio. Por quê? Porque ele já realizou bem no estocástico lento. Ele está deixando uma sombra inferior. Vários papéis aqui ainda estão em leilão. Já são 6h05. Tem alguma coisa hoje, já? Vale fechou a 38,20. Leilão nos 38. Ou seja, mais para baixo ainda. Petrobras fechou nos 22. Leilão a 21,83. Vale, Petro perdendo então um suporte importante de 22. Vai fechar abaixo da retração de 21,96. Se fechar desse jeito, né, fecha 21,83. E aí talvez fechando aqui nos 21,85, ele venha para os 20%. Está em 22 agora. E a Vale fechando abaixo dos 38 ou no 38. Ela já vinha querendo melhorar. Enfim, ela volta, ela perde aqui suportes importantes. Só que ela já está sobrevendida, ela não precisa ficar sobrevendida. Se a gente pegar outros papéis, por exemplo, OGX, que é importante também. OGX já fechou. Não, leilão está em linha, 13,96. Se pegar YouTube, 33,65, 33,50, maravilha. YouTube aqui precisa realizar de uma vez. Ele está segurando lá em cima, ele está distribuindo. Tá certo? YouTube está distribuindo. E ele tem que acabou de fechar YouTube a 33,50. Ou seja, interessante, perdeu a média das bandas de Bollinger aqui. Desculpa, perdeu o suporte. Banda de Bollinger não, perdeu o suporte aqui. Você está na lista. Mais bolando que eu, tô de calçadinhos, todo dia. Pô, você está na lista. Eu fiz besteira aqui, pera aí. Você recebeu a porra de mim, como assim? Deixa eu limpar aqui.
aqui. Colorido vai? 33, 34, perdendo. Amanhã, já anota aí, YouTube, para amanhã. 33 de 34, perdendo. É venda. Objetivo 32 e 10. Estocástico vendido no 63. Tem espaço para cair. Tá certo? Enfim, OGX fechou na mínima do dia, Petrobras fechou na mínima do dia. Onde vai ser o evento hoje? Vale, tá no leilão, deve fechar na mínima do dia. Didi? Vale já recuperou, tá no leilão nos 38 mesmo. Mas enfim, Ibov fechando na mínima do dia. Fechando na mínima do dia. E mesmo assim não ficou sobrevendido. Deixa eu ver se perto ficou sobrevendido aqui. Não ficou sobrevendido também. Plicor Colo, não entendi o nome da teoria de Dow. Teoria de Dow. É uma das 3 grandes escolas de análise gráfica. Teoria de Dow, ondas de Elliott e o candlestick, que é o gráfico japonês. Essas são as 3 grandes teorias de análise técnica utilizadas no mundo. Tem uma quarta, que os americanos estão tentando, né, fazer respiração boca a boca, fazer choque, né, como é que chama aquele negócio, choque no coração, para reanimar o bicho, que se chama ponto e figura. Então tá aí, Petrobras fechou perdendo a retração de 61,8. Agora aqui significa que ele poderá vir buscar a retração de 76,4. Briga de comprado e vendido, tudo é possível. Principalmente se a gente levar em consideração, por exemplo, a Petro fechou aqui nos 21,82. Teoricamente a L22, laranja 22, estaria dando exercício, seria não, a L22 é a opção que está no dinheiro, exercício é 21,66. Então a briga está em cima dela, ou seja, será que vai ser ela vai ou não dar exercício? Os vendidos vão bater no papel para tentar fechar os próximos dias abaixo de 21,66. Ela fechou a 21,82. Tá certo? 21,66 já está próximo aqui da retração de 76,4. A briga está aqui. Tentar jogar o papel Petrobras para 21,66 e os comprados vão tentar puxar para dar exercício acima de 21,66. Vale do Rio Doce. Fechando aqui a 31, fechou a 38, né? A Vale L38 é de 36, essa está tranquila. L40, 38,14. Então a opção que está no dinheiro é a L laranja 40. Exercício 38,14. Abriu hoje. A Vale abriu hoje dando exercício na Vale laranja 40. Fechou não dando mais. Briga de comprado e vendido. Se conseguirem deixar a Vale abaixo de 38 por mais 2 dias, a opção L40 vira pó, ou seja, não dá exercício. Isso é a chamada briga de comprados e vendidos. E aí nesse caso, por isso que a gente vai ver ainda o mercado. Olha só, Vale, como é que fechou feio. Tava linda, né? Chegou a romper aqui os 38 e 32, chegou a 38
e 50 e poucos. Vamos abrir aqui um gráfico de 30 minutos da Vale. Aqui. Chegou aqui a 38,55 numa retomada. Não sustentou e bateram. Só que nem tudo está perdido. Porque a gente chega e joga aqui Fibonacci. E ela fechou. Deixa eu botar aqui uma outra retração. 76,4. Se ela pode voltar aqui e testar os 37,96, enfim, alfinetar aqui para voltar a subir. Numa batida só devolveram, né, praticamente os últimos 4 candles de alta, 3 candles de alta. Tá certo? Então temos aí realmente briga de comprados e vendidos. OGX fechou na mínima. Gafisa, alguém tinha perguntado se 5 da compra. Eu não lembro de ter dito que Gafisa da compra em 5. Para terminar, GFSA 3. Gafisa. Vou pegar aqui no diário. Fechou a 5,01, mínima 5,01. Fechou na mínima do dia. Aqui, eu não acho que é ponto de compra. Ponto de compra vai ser se reverter isso aqui. Compra agressiva. Eu não gosto de comprar no suporte e vender. Vender na resistência eu até vendo. Mas bater o suporte compra, eu não gosto. Eu acho que é muito frágil. Porque se você tem uma entrada agressiva, bateu 5, você compra no 5, bateu numa. Porque você tá se posicionando no papel numa descendente, numa caída. Se você compra no 5, se ele vem para 4,99, você tem que zerar. Pelo mesmo princípio, você tem que zerar. Se você tem uma compra agressiva, você tem uma venda agressiva. Por que você compra no 5 e vai zerar nos 4,50? E se ele subir, você zera nos 5,13? Quer dizer, para ganhar, ganha pouco, para perder, perde muito. Né? Isso aí lembra aquela figura do Jô Soares, né? Um tempo atrás. Como é que ele falava? Essa é da tua época aí, Oase. O cara que era exilado político. Você não quer que eu volte? O Shows Deloc lá. Então ele batia no peito e falava assim: eu me odeio, eu me odeio. Pô, é isso, você se odeia. Se você limita seu ganho e não limita a sua perda, você se odeia. Se não de uma forma consciente, de uma forma inconsciente. Então, para você não cair nessa armadilha psicológica, você não entra comprando suporte. Espera fazer uma figura de reversão, confirma a figura de reversão rompendo uma resistência ou rompendo suporte. Resistência se for para comprar, suporte se for para cair. Significa dizer que antes de 5,13 não é para comprar. Ah, mas se eu comprar agora aqui no 5 e vender a 5,13, pô, vou ganhar um bolado, vou ganhar 2,60. Vai. Você está disposto a perder 3, 4, 5? Porque eu tenho certeza que se você comprar 5 e ele vem para 4,80, você não zerou. Você vai dizer, não, já está sobrevendido, ele vai voltar. E aí ele vem para 4,50, não, já está lá no zero, ele vai voltar. E quando você vai ver, tu já perdeu 5, 10, 15, 30%. Da mesma forma que o cão é o melhor amigo do homem, o stop é o melhor amigo do trader. Tá certo? Então vamos falar PDG, PDGR3. Eu acho que eu tinha terminado o PDG. PDG da mesma forma. Não é para comprar agora aqui. Tem que fazer uma figura de reversão. Fez um fundinho duplo aqui, que é uma figura de reversão pela teoria de Dow. Ponto de compra antes de 6,23, nem pensar. E mesmo assim, 6,23
Tem que romper a linha de tendência de baixa e tem que romper esse stage de 23. Quando não adianta você comprar aqui, ele vai dar ponto de compra aqui rompendo a máxima de hoje, por exemplo, a 6 de 15. Então você põe aqui 6 de 15, é questão só de cálculo, 6 de 15 para 6 de 20, vai ganhar 5 centavos, 0,80. A questão é que você não ganha 5 centavos. Você quer ganhar 7, quer ganhar 10, quer ganhar 50. Então se você entrar comprando aqui a 6 de 17, 6 de 18 e botar uma venda a 6 de 23, se você tiver disciplina para isso, só vai comprar aqui a 6 de 15 e botar uma compra aqui a 6 de 16 e vai botar uma venda lá a 6,22. Vai te dar 1%. Se você conseguir fazer isso, beleza. Se for mais forte que você, né, se a ganância for mais forte que você, então não faz. Porque amanhã, antes de chegar nos 6 de 23, ele já bateu nessa linha de tendência de baixa aqui. Então eu acho que a recomendação seria esperar romper essa linha de tendência de baixa para entrar comprando. Você está comprando no papel, tá? Já deveria ter estopado. Não estopou? Beleza. Perdeu 6. Pula fora. Ah, mas ele pode bater 6,95 e voltar para 6. Poder pode. Mas ele pode perder 6 e vir para 5,50. Se é o cara mais rico do mundo, tá certo? Ele perde aqui a mínima de 6, ele vem bater aqui 5,66. Alguma coisa impede isso? Nada impede isso de acontecer. Então o stop foi feito para ser respeitado. O stop não foi feito para você se enganar. Vai chegando perto, você vai lá e tira. Por quê? Porque você é estopado. Você nunca faz isso. 6, 5, 65. Ou seja, se ele perde 6, ele vem para 5,65. Ou seja, se ele perde 6, 5,65, significa mais 5,80 de queda. Você já deve estar perdendo alguma coisa se você não estopou. Ou seja, para isso aqui, 5,80. Para isso aqui se tornar uma perda de 10% é fácil. Tá certo? Então tem que ter estratégia, disciplina e paciência. Estratégia, disciplina e paciência. Por mais dolorido que seja, a primeira dor é sempre a menor dor. E outra coisa, o mercado tem todo dia, o dia todo. Estopou, perdeu um pouquinho, perdeu. Você escolheu aquela perda. Queria perder? Não. Mas aquela perda foi escolhida por você. Ou seja, a perda não foi nem grande nem pequena. Foi dentro do que você imaginou factível perder dentro daquele movimento. Foi muito? Foi. Então você não mensurou direito. Então da próxima vez você põe um stop menor. Tá certo? Gente, já falei muito. 6 horas e 20 minutos. Obrigado a todos. Ah, só um detalhe. A Europa inteira fechou na mínima. Inglaterra fechou na mínima do dia. Alemanha fechou na mínima do dia. França fechou na mínima do dia. Itália fechou na mínima do dia. Só Portugal que não fechou na mínima do dia. Tá certo? E o nosso mercado aqui, como é solidário, fechou na mínima do dia. Obrigado a todos. Amanhã, 10 horas, estamos de volta. Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.